para a gente não se perder. Porque os estudiosos dizem assim, são elos perdidos na cadeia da evolução. O que são elos perdidos? O desconhecimento deles de como aquilo se deu. Como que aquilo se deu, Wagner? Os espíritos explicam. Nós não dissemos que evolução é em dois mundos? Então você tem mundo espiritual e mundo físico. Se a gente for estudar isso do livro Gênesis, a gente vai dar uma palhinha depois, como é que a gente pensa coisas do livro Gênesis de Moisés, na sua figuração, e tanto que é bonito. Oportunamente a gente vai fazer isso porque é evolução. Porque Moisés estudou a evolução da Terra, frente ao universo. Ele fala da criação, mas a criação é relativa, ela não é absoluta. Então nós vamos ver o Fiat Lux e ver como é que aconteceu, né? Definindo o globo e as espécies e a cadeia de vida e a luta moral do homem no próprio planeta. Então, quando a gente lança mão da evolução em dois mundos, você vai ver o seguinte. Você está induzindo o princípio inteligente aqui, que já conseguiu apresentar uma forma, por exemplo, de uma célula. Vamos considerar que essa célula é redondinha. Aqui já está, olha, que tanto de princípio inteligente, e essas células são todas redondinhas, elas já servem para várias espécies. Só que nós temos que conquistar uma célula, ou uma forma celular, para atender a uma especialização, que ela vai ter uma forma, eu vou falar assim para ser didático, para dar uma ideia, tá? Nós temos que instituir aqui uma nova forma da célula, uma apresentação, que ela vai ter que ser triangular. Como é que a gente vai fazer? Só tem redondinha. Elas estão automatizadas no redondinha. Então elas já dão um show de redondinha. Mas nós precisamos de uma triangular. Como é que faz? Eles vão estudar, a espiritualidade vai estudar, naquelas células redondinhas, quais as que estão assim, muito, muito experimentadas na forma redonda. Que já estão até saturadas, de tão utilizadas na forma redonda, elas já estão até... O princípio inteligente ali está saturado. Ele já sabe o que é redondinho. Célula redondinha e sua função. Célula redondinha e sua função. A espiritualidade vai magnetizar esses princípios inteligentes, induzindo-os a ultrapassar. Olha como é que transformação, mudança, aprimoramento é impositivo até no biológico. Imagina no moral. Mas, se a gente for pensar, o princípio inteligente para sair do redondinho para o triangular, ele vai ter que evoluir muito. Ele vai ter que mudar de um padrão para o outro. Porque uma célula redonda tem uma função. A triangular vai ter outra. Eu estou dizendo aqui de especializações celulares. Você tem célula epitelial, você tem célula do rim, do fígado, dos intestinos, você tem do coração, você tem os neurônios, que é o suprassumo, né? O neurônio é a célula mais evoluída do organismo humano. Então, você vai ver que existe gradação. Cada uma delas tem uma função. Elas têm um trabalho específico. Então, eles vão ter que fazer isso. Eles vão ter que estabelecer as muitas funções para que elas possam se graduar no tempo, nas espécies, vegetais, animais, para quando chegar no homem, elas constituírem o corpo dele, que vai precisar de muitas células especializadas, não é isso? Aí eles começam a induzir magneticamente as redondinhas que já estão saturadas de ser redondinhas. Ou seja, elas têm competência para dar um salto quântico. Sabe aquela coisa dos níveis dos spins que a gente estuda na química? Acho que é na química, né? Porque há uma saturação de campo, aí o que ele faz? Ele pula de uma zona para outra. Porque ele fica saturado aqui, aí ele saturou, ele pula. É mais ou menos isso. A lei é a mesma. Por isso que a doutrina espírita precisa de conhecimento. Porque ela precisa de ambiente para poder mostrar como é que os processos de evolução se dão, unindo o mundo espiritual com o mundo físico. Se não for assim, não tem jeito. Não tem jeito. Então, essas células são induzidas. A espiritualidade, sabendo que elas não vão conseguir ter a forma triangular por si mesmas, embora as induções magnéticas deles, eles vão induzir ela a sair do redondo.
para avançar para um campo que elas não dominam. Sabe o que eles fazem? Eles vão em qualquer mundo ou na erraticidade, trazem magotes de princípios inteligentes que já têm a forma triangular. E ambienta eles onde? No ninho dessas redondinhas que estão saturadas e já magnetizadas para mudar de forma. Eles vêm triangulares e como que ambientam-se e vão encarnar naquelas formas redondinhas. Como é que é o produto delas? Não vai ser triangular, mas vai parecer uma coisa assim, nem redonda, nem triangular. São formas teratológicas, ou seja, elas não têm precisão. Elas são transitórias. Chama teratologia. É a deformação. Começa assim. Então, eles conseguiram, por exemplo, uma safra depois das redondinhas, que já são as triangulares, que não tem a conformação redondinha, tem a triangular. Então, apesar delas serem submetidas para reencarnarem ou encarnarem a partir do material que as redondinhas oferecem, embora a disposição das redondinhas de se abrir para um novo momento, elas vêm e vão ter uma forma estranha. Os espíritos aproveitam a forma estranha, trazem outro magote, outra etapa das células triangulares e ambientam nas formas teratológicas. Como a forma teratológica já não é redonda, mas também não é triangular, essa segunda safra já consegue dar uma conformação triangular quando, usando essa base estranha, podem encarnar. Aí elas formam as triangulares. Pode ser que falte alguma simetria, mas já avançou. Quando elas estão completamente definidas triangulares, aí você já tem a redonda automatizada e tem as triangulares automatizadas. Sabe esse movimento teratológico? Eles eliminam. Eles eliminam. E aí, as redondas que estavam saturadas de ser redondas e que foram até utilizadas, elas vão encarnar como filhas das triangulares firmes. E aí elas já conseguem ter uma conformação. Aí você fala assim, então tem célula que ela ainda não é firme em si. Ela só tem essa forma porque ela vive no conjunto. Ah! Que beleza! Que aula de evolução! É lindo isso, trazido pelos espíritos.